Todos os anos, surgem grandes notícias sobre a exploração espacial por busca de vida existente no imensidão vasto universo. Mas do outro lado, o homem tem explorado pouco as nossas grandes águas do planeta. O oceano é extremamente grande. É o corpo de água que cobre a maior parte da superfície da Terra, sendo constituído por água salgada. O oceano global corresponde a 97% da hidrosfera, cobrindo aproximadamente 71% da superfície da Terra, uma área de 365 milhões de quilômetros quadrados. Mais da metade dessa área tem profundidades superiores a 13.000 metros, no qual esconde seres vivos que o homem já descobriu e certamente muitos que o homem ainda não desvendou. Mas o que muita gente não sabe é que existiu um dos seres que assustou os oceanos há milhões de anos atrás. O seu nome é Megalodonte, o maior tubarão descoberto de todos os tempos. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje irei falar sobre o gigante animal extinto dos nossos oceanos. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Durante a Idade Renascentista, uma série de dentes gigantes eram encontrados fossilizados. Graças às crenças e costumes daquela época, eles eram atribuídos a dragões e serpentes marinhas. Foi então no ano de 1667 que essa interpretação foi finalmente corrigida pelo dinamarquês e naturalista chamado Nicolaus Steno. Ele constatou que aqueles dentes gigantes não correspondiam à arcada dentária de nenhum animal conhecido, e descobriu que pertencia na verdade ao tubarão. Os dentes eram triangulares, com potentes serras que podiam mediar até impressionantes 17 centímetros de comprimento, isso quando é medido diagonalmente. As descobertas desse naturalista acabaram virando o livro chamado The Head of the Shark Dissected, traduzindo para o português, a cabeça de um tubarão dissecada. Pela primeira vez, o Megalodon era finalmente registrado e conhecido pela comunidade científica. Megalodonte, cujo nome científico é Cacharocles megalodon, que significa dentes grandes. É uma espécie extinta de tubarões que viveu aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos, durante o Mioceno inferior ao Plioceno. Antigamente, se pensava que o megalodonte era da família Lenidae e um parente próximo do tubarão branco. No entanto, atualmente é classificado na família extinta Otodontidae, que divergiu do tubarão branco durante o Cretáceo inferior. Embora seja considerado um dos maiores e mais poderosos predadores que já existiram, o megalodonte é conhecido a partir dos vestígios fragmentados, e por isso sua aparência e tamanho máximo são incorretos. Os cientistas divergem quanto à sua aparência de uma versão mais robusta do tubarão branco, do tubarão frade ou do tubarão tigre. A maioria das estimativas de tamanho do megalodonte extrapola dos dentes, com comprimento máximo estimado de até 18 metros e comprimento médio estimado em 10,5 metros. As estimativas sugerem que suas grandes mandíbulas poderiam exercer uma força de mordida de até 110.000 a 180.000 newtons. Seus dentes eram grossos e robustos, preparados para agarrar a presa e quebrar ossos. O megalodonte provavelmente usava suas mandíbulas fortes para romper a cavidade torácica e perfurar o coração e os pulmões de suas presas. Embora os primeiros restos mortais do megalodonte tenham sido relatados como sendo Oligoceno superior, há cerca de 28 milhões de anos, há discordância sobre quando ele surgiu, com datas que variam a tão cedo quanto 16 milhões de anos atrás. Pensa que o megalodonte se extinguiu por volta do final do Plioceno, há cerca de 2,6 milhões de anos, alegando que os dentes do megalodonte são do Pleistoceno. Datas anteriores são consideradas incertas. Uma avaliação mais recente remonta a sua data de extinção ao Plioceno, há 3,6 milhões de anos. A classificação do megalodonte em Carcharodon deve-se à sua semelhança dental aos tubarões brancos, mas a maioria dos autores acredita que isso ocorreu por conta de uma evolução convergente. Nesse modelo, o tubarão branco está mais intimamente relacionado à extinção do tubarão maco do que o megalodonte, como evidenciado por uma distinção mais parecida entre esses dois tubarões. Os dentes do megalodonte têm serrilhas muito mais finas do que os dos tubarões brancos. Os proponentes do modelo anterior, em que o megalodonte e o tubarão branco estão mais intimamente relacionados,
argumentam que as diferenças entre a distinção são mínimas e obscuras. Uma interpretação de como seria a aparência do megalodonte é que era um tubarão robusto e que poderia ter tido uma estrutura geral semelhante à do tubarão branco. As mandíbulas podem ter sido mais grossas e largas do que a do tubarão branco, e as barbatanas também teriam um formato semelhante, embora mais espessas devido ao seu tamanho. Poderia ter tido olhos a uma aparência semelhante aos de porco, por serem pequenos e profundos. Outra interpretação é que o megalodonte apresentava uma semelhança com o tubarão-baleia ou com o tubarão frade. A barbatana caudal teria uma forma de um crescente. A anal e a segunda dorsal seriam pequenas e haveria uma quilha caudal presente em ambos os lados da barbatana caudal. Essa estrutura é comum em outros grandes animais aquáticos, como baleias, atuns e outros tubarões, a fim de reduzir o arrasto enquanto nada. O formato da cabeça poderia variar entre as espécies, já que a maioria da adaptação para a redução do arrasto são em direção ao final da cauda do animal. Como Cacharocles é derivado de otódos, e os dois tinham dentes que se assemelhavam ao do tubarão-tigre, o megalodonte poderia ter sido uma estrutura parecida com o tubarão-tigre do que com a de outros tubarões. Isso é improvável, uma vez que o tubarão-tigre é um nadador carigiforme que requer um movimento mais rápido da cauda para propulsão na água do que o tubarão branco. O megalodonte macho adulto poderia ter uma massa corporal de 12 a 34 toneladas métricas, e as fêmeas adultas poderiam ter de 27 a 60 toneladas métricas, assumindo que os machos podem variar de um comprimento de 10 a 15 metros e as fêmeas de 13 a 17 metros. A Terra experimentou uma série de mudanças durante o período em que o megalodonte existiu. Dessa forma, acabaram afetando a vida marinha. Uma tendência de resfriamento a partir do Oligoceno há 35 milhões de anos levou à glaciação nos polos. Eventos geológicos mudaram correntes e precipitação entre eles. O fechamento do Canal da América Central e as mudanças do Oceano de Tethys, contribuindo para o resfriamento dos oceanos. A paralisação da corrente do Golfo impediu que a água rica em nutrientes chegasse aos principais ecossistemas marinhos, o que pode ter afetado negativamente suas fontes de alimento. Essas alterações oceanográficas, em particular a queda do nível do mar, podem ter impedido muitos dos locais adequados de berçários de água quentes para o megalodontes, dificultando a sua reprodução. As áreas de berçários são essenciais para a sobrevivência de muitas espécies de tubarões, em parte porque protegem os juvenis de predação. Como sua distribuição aparentemente não se estendeu para as águas mais frias, o megalodonte não pode ter sido capaz de reter quantidade significativa de calor metabólico. Portanto, sua distribuição era restrita às decorrentes águas mais quentes. A competição com outros predadores de mamíferos marinhos, como os cachalotes macropredadores, que aparecem no Mioceno, e as ocas e os tubarões brancos no Plioceno, também pode ter contribuído para o declínio da extinção do megalodonte. A extinção do megalodonte criou condições para novas mudanças na comunidade marinha. O tamanho médio do corpo das baleias aumentou significativamente após o seu desaparecimento, embora isso provavelmente tenha sido ocorrido devido às outras causas relacionadas ao clima. A extinção do megalodonte causou também um impacto positivo a outros predadores da época, como os tubarões brancos, em alguns casos se espalhando para regiões onde o megalodonte desaparecia. Galera, nem queria saber como seria nadar ao lado de uma grande fera como essa. É melhor deixar isso para os apaixonados por tubarões. Mas hoje, nesse vídeo percebemos o quão perigoso o megalodonte foi e o quanto de assustador ele foi para os nossos oceanos. Provavelmente as praias não seriam tão turísticas assim, e os surfistas provavelmente entrariam na água com um pouco de medo. Então, a extinção desse tubarão foi bom pelo menos para isso, né? Mas mesmo assim, tenha cuidado se a área é perigosa por conta do provável território de tubarões. É isso, fiquem bem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixem nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!